Pessoal, beleza? Bom, dando continuidade ao nosso assunto, aos nossos estudos, que não pode parar, beleza? Bom, o nosso assunto da aula de hoje vai ser a origem da vida, beleza? Ou seja, o surgimento da vida no planeta Terra, né, as teorias que foram formuladas em cima disso e quem foram os teóricos, né, as pessoas, os cientistas, os pesquisadores envolvidos nessa discussão, beleza? Bom, primeiramente, para explicar a origem da vida, né, nós temos duas grandes teorias, que é a teoria da abiogênese e a teoria da biogênese. Né? A biogênese, também conhecida como a geração espontânea, né? Ou seja, a vida surgindo do nada, basicamente. E a biogênese, que pregava que um ser vivo só poderia ser gerado a partir de outro ser vivo. Bom, essas duas teorias foram formuladas, né, para explicar a origem da vida na Terra, beleza? E vários experimentos, várias teorias foram formuladas, várias hipóteses foram formuladas durante esse período, né, para tentar explicar aí como de fato surgiu a vida na Terra, beleza? A primeira hipótese que se teve foi qual? A primeira teoria que foi aceita era qual? A da abiogênese. O que a teoria da abiogênese pregava, né? Que era também conhecida como a teoria da geração espontânea. Bom, para a biogênese, né, os seres vivos eles podiam ser criados, né, eles podiam nascer a partir do que? Da matéria dita bruta, né? Só que essa matéria bruta, ela apresentava, né, como se fosse um princípio ativo ali, algo, né, que pudesse gerar essa vida, beleza? Como alguns teóricos, né, chegavam até mesmo a formular receitas de como desenvolver vida, né, a partir da matéria bruta, né? Eles observavam, por exemplo, né, que, vamos supor, se você tivesse roupas sujas, né, ali naquela época tinha muita questão do camponês e tudo mais, né? Então, como se a roupa suja do camponês com o joio do trigo, né, que é o, enfim, suja de trigo, né, basicamente. Se ela ficasse amassada num cantinho assim quieta, em alguns dias, a partir daquela roupa e do trigo que estava ali, né, sujo na roupa, poderia dar origem a camundongos, a ratos mesmo, né? Assim como as folhas que caíam das árvores na água poderiam dar origem a cisnes, né? E assim como a lama numa rocha ou coisa parecida poderia dar origem a anfíbios, né? A um sapo, por exemplo, que é o exemplo que eu te dei aí nessa imagem. Beleza? Entretanto, né, por mais absurda que seja a ideia hoje pra gente, né, essa ideia já foi aceita por muito tempo mesmo, né? Que é basicamente essa ideia de que a partir da matéria bruta eu teria o surgimento da vida na Terra, beleza? E quem foram as pessoas que deram suporte, que acreditavam nessa questão da abiogênese, né? Alguns nomes ali você já conhece, se não todos, né? Aristóteles era um dos filósofos, né? Enfim, que acreditava na questão da matéria bruta, né? Na questão desse princípio ativo ou força vital, propriamente dito, que era responsável por desenvolver um novo organismo, né? Descartes também, Isaac Newton também, Lamarck também, né? Todos esses aí, né, eram pesquisadores, né, eram estudiosos que acreditavam na abiogênese, né? Ou seja, no surgimento da vida através por meio, né, da matéria bruta, a qual apresentava o dito princípio ativo. Beleza? Só que acontece, né? Começou-se a refutar a ideia da biogênese, né?
Quem foi um dos primeiros, né, a tentar refutar essa ideia, né? Foi o rapaz aí que nós chamamos de Francesco, né? Redi, né? O Redi, enfim, que era médico e biólogo de Florença, né? Que por volta de 1660 ele começou a questionar a teoria da biogênese, né? E para isso ele fez o experimento, né? Que foi conhecido como experimento de Redi, né? Enfim. E o que esse experimento dele nos mostrou, né? O que acontece? Ele pegou frascos, né? Como você pode ver, ele pegou uns frascos de vidro aí, beleza? O que ele fez? Ele colocou, né, pedaços de cadáveres de animais, né? Enfim, como está representado por carne aí no frasco, tá? No slide, na imagem. O que ele fez? Ele botou essa carne, esse cadáver, né? Originalmente no experimento original mesmo, ele usou cadáver de alguns animais, né? Botou em frascos. Alguns ele deixou com a boca livre, né? Outros ele colocou uma espécie de gaze, como se fosse uma telazinha, né? Nesse frasco. O que aconteceu, né? Ele observou que o frasco que estava aberto, ele começou a apresentar larvas, né? Larvas de mosca, né? Ok, até moscas mesmo ali estavam ali naquele pedaço de carne podre. Quando ele foi olhar pro experimento ali, pro frasco, onde estava somente com uma espécie de gaze, né? Ele observou o seguinte, ele observou que aquela matéria que estava dentro do frasco estava intacta, né? Não tinha sofrido, não tinha bicho nenhum lá, né? Mas ele observou que na própria gaze ele observava moscas e até mesmo larva de moscas na própria gaze, né? Então o que ele viu ali? Ele observou que não era o fato de deixar a matéria ali agindo com o meio, enfim, com a matéria bruta, que ia dar origem à vida, mas sim que eram outros organismos que vinham ali e se reproduziam naquele ambiente, né? Naquela matéria orgânica que ele colocou ali, que no caso foram os restos mortais ali de carne, enfim. Então, a partir disso aí, né, ele confirmou a hipótese dele, né, teve a sua hipótese aceita, e a teoria da biogênese começou a perder a credibilidade. Qual foi o lance que aconteceu depois disso? Ocorreu o seguinte, né? Nós tínhamos, né, tínhamos o experimento de Redi ali, né? Onde a biogênese começou a perder a credibilidade. Só que, em 1745, né, John Needham, ele realizou um experimento, né, que voltou a reforçar a teoria da biogênese. O que foi que ele fez? Ele pegou, né, ele aqueceu, né, caldos que a gente chama de caldo nutritivo, ou seja, era um caldo que continha matéria orgânica ali, enfim, né. Ele aqueceu, né, por um determinado tempo esse frasco. Logo em seguida ele fechou esse frasco, ok? O que acontece? Qual é a intenção dele? É impedir a entrada e a proliferação de micro-organismos nesse frasco após o fechamento, né? Só que com os dias os micro-organismos começaram a surgir no frasco, né? E o Needham, ele concluiu o quê? Que o experimento dele deu certo, comprovou a biogênese, ou seja, ele aqueceu ali o caldo nutritivo, né? Como se ele estivesse falando assim, olha, eu estou aquecendo aqui para matar tudo que tiver aqui dentro, ok? E tampei. Então, se aparecer alguma coisa aqui, foi resultado da biogênese. Beleza, até aí tudo bem, né? Então, o experimento de Needham, ele veio reforçar a ideia da biogênese. Só que em 1770, né, o Lázaro Spallanzani, né,
que deve ser um nome italiano, eu imagino, né? Mas como eu não sou italiano, né? Vai essa pronúncia mesmo, né? Spallanzani ele afirmou que o quê? Que o Needham ele não aqueceu o caldo nutritivo por muito tempo, ou seja, por tempo suficiente para destruir, né, para matar todos os micro-organismos que tivessem ali, né? E para comprovar isso, ele realizou o mesmo experimento do Needham. O que ele fez? O experimento do Needham, que vocês estão observando aí em cima, né? Que ele aqueceu o caldo, tudo bem, beleza. O Spallanzani fez o mesmo experimento, beleza? Só que ele aqueceu o caldo por muito mais tempo, né? Se o Needham aqueceu por 10 minutos, o Spallanzani aqueceu o caldo nutritivo por 1 hora, né? E mais uma vez, a teoria da biogênese perdeu a credibilidade. Por quê? Porque com o experimento do Spallanzani, né? O que aconteceu? Não foi observado a proliferação dos micro-organismos. O que isso significa? Que a biogênese estaria perdendo a credibilidade novamente, né? Só que aí essa discussão ela perdurou por muito tempo, né? Até que em 1862, né, veio um rapaz chamado Louis Pasteur, né? Que foi quando a teoria da biogênese foi derrubada por definitivo, né? Qual foi o experimento de Pasteur, né? Ele pegou, né? Ele pegou esse caldo nutritivo, beleza? Colocou dentro de um balão, né? Que é essa estrutura de vidro aí que vocês estão observando. Ele aqueceu o bico desse balão e deu uma puxada assim, né? Para fazer como se fosse que a gente chama de pescoço de cisne, beleza? Ele ferveu esse caldo nutritivo, ok? Deixou o vapor sair, né? E o que foi que ele observou? Que esse caldo nutritivo não teve a proliferação de micro-organismos, né? Porque os micro-organismos que tentavam chegar nesse caldo nutritivo para se reproduzir, eles ficavam barrados ali por barreira física ali no pescoço de cisne, né? Então o que aconteceu? Quando o balão ou a estrutura estava completa ali, antes dele quebrar o pescoço do balão ali, o que acontece? Ele não observou a proliferação. Mas aí quando ele quebrou, ele liberou esse caldo nutritivo para contato mais direto com o meio externo, né? Ele observou o crescimento de micro-organismos ali. Então o que Pasteur mostrou ali? Que não era a fervura ela não ia destruir aquele princípio, aquele dito princípio ativo, aquela força vital que se encontrava no caldo nutritivo. Não era a fervura que fazia isso, porque esse princípio ativo aí ele não existia, né? Mas ele provou o quê? Que a fervura não destruía nenhum tipo de força vital, enfim, né? E sim que bastava eu expor aquele caldo nutritivo para o ambiente que os organismos começavam a se proliferar. Ou seja, eram os organismos que entravam em contato com o caldo nutritivo que faziam com que os micro-organismos começassem a se proliferar ali dentro daquele balão. Deu para entender? Então Pasteur veio para quebrar com a ideia da biogênese de vez, né? Através do experimento dele, que deu origem, né, ao processo que nós conhecemos como pasteurização. Beleza? Então o que acontece? Pasteur, através, né, do experimento de Pasteur, nós temos a queda da abiogênese. Beleza? Então, pessoal, a gente fica por aqui, né? Essa foi a nossa aula de hoje, que foi a briga, basicamente, entre a abiogênese e a biogênese. Nossa próxima aula, nós vamos ver as teorias de origem da vida, né? De como foram que surgiram os primeiros organismos no nosso planeta. Até a próxima.